E é por isso, prefeito, que o senhor é conhecido, apelidado como o pai dos pobres? Eu não sei de onde é que nasceu isso, pai do povo, pai do pobre. O Arthur Monteiro, que era jornalista, uma vez eu sei que ele saiu com essa e começou a difundir, a divulgar, mas na verdade eu acredito assim, todos os prefeitos, né, deram a sua colaboração e o melhor de si para o progresso e o desenvolvimento de Blumenau. Né? Os antagonismos são naturais, mas eu vou relembrar aqui o que dizia um célebre escritor e filósofo francês que se chamava Buffon, né? O estilo é o homem. Cada prefeito, cada um tem o seu estilo. Né? Eu era um prefeito mais desapegado, saía às ruas, caminhava pelas ruas, dava audiência caminhando, andava com um caderninho anotando onde tivesse uma calçada quebrada, uma árvore que precisasse ser removida, né? Eu anotava, né? Quando saía com o carro com o meu motorista, seu Juca, anotava tudo e fazia questão de transmitir logo ao fiscal de obra e cobrava, né? Sim. Para que fosse refeito, consertado, com urgência, né? A Cidade das Flores, por exemplo, eu fiz mais de 40 praças. Verdade. Se você vê desde a de frente da Van, que era a Meuma, ali a rua ligava a Beira-Rio à Rua 15. Perfeito. Nós fechamos, é a Praça João Maria Mosman, que era professor do nosso, né? Então, em cada cantinho, se você vê a Praça lá da Garcia, a Praça do Getúlio Vargas, de frente da Artex, aí depois eu construí o terminal também, que aí vou entrar depois porque eu acho fundamental. A parte do transporte da integração. A parte do CETERB, que nós criamos em 1978, e a tarifa social. Além da rodoviária, nós criamos então o planejamento de 7, 8, além do aterro que nós construímos, além da Terminal da Velha que nós construímos, do Terminal da Garcia, da que Fonte, nós demos o nome. foi também? O da Fonte já tinha sido feito, já tinha, o Kleinbin fez depois, né? Tá. Mas essa foi a integração e a tarifa social que o trabalhador passava a pagar, ou quem o usuário do transporte coletivo pagar só uma passagem. Então ele pagava uma passagem para ir e a de volta já estava... Ele pagava para fazer o percurso, era uma passagem Uma passagem só, ele não precisava pagar de novo. Não, de novo, porque antigamente pagava, parava no outro, era outro ônibus, era outra linha, pagava outra passagem. Nossa, né? Imagina, daí existia muito custo, né, para trabalhar. E aí nós começamos também, dentro do plano diretor, que era recomendado, né, já o Félix iniciou, por exemplo, o alargamento da Rua República e o calçamento da Rua República Argentina, que hoje o Mário melhorou substancialmente. Sim. Né? A ponte lá que o Félix fez da Ferreira da Silva, mas a ligação à margem esquerda, que ali há 40 anos, né, o povo clamava, porque tinha que atravessar uma balsa no Bela Vista, Silvano Cândido da Silva, nós colocamos um trator ali, e um funcionário, um tratorista da prefeitura. Já para ligar a 470? Durante 6 meses nós ligamos então a 470, que depois foi asfaltada, passava pela Capela Santa Catarina, no início de Gaspar, e até a 470. Depois a velha, a ligação do Zendron com a velha, né, que eles até chamam de Morro do Gato ali. Morro do Gato. Né? Nós botamos ali um trator também, e durante 6, 8 meses ali o trator ficou trabalhando até fazer a ligação. Né? E você economiza, porque em 10 minutos do Zendron, do final do Zendron... Você já está na velha. O Zendron também era lá onde o ônibus fazia o retorno, a volta, de frente de uma cancha de bote que tinha a família Krieger ali. Né? Lembrando das famílias aí do Zendron e tal. Né? O Hilário Ostins, que era dono dos supermercados, os filhos ainda trabalham lá. Eu desapropriei, nós conversamos amigavelmente o sítio onde ele criava ali umas galinhas e tal, e ali construímos a escola Dona Júlia Straskowska. Né? E assim foi também que a gente foi lá para a Rui Barbosa, a Henrique Alford, né? O calçamento da Henrique caiu, era uma ponte preta. A famosa ponte preta. E eu até brincava, agora caiu a ponte preta, eu vou fazer a ponte Corinthians. Né? Aí fiz uma ponte de concreto. Né? Depois, veja, falando do Itamar, essa ligação, por exemplo, eu recebi, por exemplo, a ponte do Tamarindo. O acesso a 470. Isso se deve muito também
ao mandato que nós cumprimos e a ligação, né, a aproximação que a gente tinha, não só com o presidente, com os ministros, né, ministros dos transportes, eles cansaram de vir aqui, não só o Padilha, os anteriores que vieram. Esse relacionamento, como hoje, é muito importante porque facilitava muito o recurso, né, a verba, né, vir, né. Você veja que numa das Oktoberfest veio aqui o Air Silva, que era o presidente da Infraero. Ele nos doou para o aeroporto, ele destinou para o aeroporto, que era o nosso pedido, 3.900.000. Paulo França era o nosso secretário de obras. Nós ampliamos a pista, gastamos 900 mil, estávamos conversando com uma empresa ali, era uma empresa de perfume, eu acho que era do Zadrozny, do Jean Zadrozny, e ele já tinha acertado de nós ampliarmos a pista do aeroporto, de remover a antena da Rádio Nereu Ramos, que na aproximação era um obstáculo, né? E de fazermos depois a remoção também do leito atual da rodovia Pedro Zimmermann, né? Para que pudéssemos então adequar a pista. Mas na verdade, veja, os obstáculos são muito a dificuldade, porque Blumenau, os morros que cercam a cidade, também precisa ser muito... acaba tornando perigoso, muito né? Perito, sim, né? Muito, sim. Né? Sim. Nós chegamos, o irmão do Félix, acho que era Jaime, ele veio pilotando um avião da TAM. Né? E na época tinha os Fokker 100, né? Comercial, um Fokker 100, nós chegamos a colocar aqui, e Blumenau saía com os Fokker daqui com destino a São Paulo. Sim, né? A gente viu algumas fotos legais para cá. Eu não sei se depois não se deu sequência, mas eu deixei, antes de sair, 3 milhões em caixa para ampliação e melhoria do aeroporto. Para que o aeroporto pudesse receber mais... Melhorias. Porque tinha que fazer umas desapropriações. Ali tinha um terreno da CETIL que precisava ser desapropriado. Certo. Né? Onde tem hoje uns helicópteros, que ali também tem uma destinação. Mas eu acho que, contudo, a gente passa de um polo para o outro. Mas, por exemplo, o acesso a 470 da Ponte do Tamarindo foi uma obra grandiosa, porque além da rodoviária ali, nós começamos a fazer, aquilo era um morro, para devastar aquele morro ali, perto da rua 30 de outubro, ali, nós demoramos ali uns 6 meses, era a empresa Momento que fazia isso, fizemos os primeiros viadutos. Né? Que tinha que botar dinamite. E muito, uma obra, né, que demorou, mas valeu a pena. Eu acho que deixei, se não ter 3/4 da ponte, porque quando fazia a ponte do Tamarindo, eu estava lá na Vila Itopava conversando para inaugurar a transmissão da TV Coligadas, tal, e aí a minha família, olha, uma notícia triste, a ponte acaba de cair, a ponte estava em construção, era um processo de empurramento de vigas, eram 3 empresas, era uma empresa alemã, era o Egonstein, uma empresa argentina. E graças a Deus eu só perguntei, mas morreu alguém? Não morreu ninguém. Tal. Depois, em 3 meses, nós fomos ao DNR, nós conseguimos fazer com que o processo caminhasse e deixei praticamente 3/4 da ponte, ainda deixei 12 milhões para terminar a ponte. E a ponte, ela subia ali, né? Tipo, no final da rua São Paulo, subia, isso, né, a ponte, e aí ela chegou a ser ligada lá no bairro Fortaleza? Não, na Fortaleza, ela começou de lá, da Fortaleza. Processo de empurramento. Perfeito. Era empurramento. Então era da Fortaleza. Da Fortaleza, do acesso até ali. o centro ali, Itopava Seca. Isso. Entendi. E aquele primeiro trecho nós concluímos, até a rua... A rua da Fortaleza ali, a rua principal, era Francisco Valde, que daí vai dar lá na 470. Isso. Legal. Então, essa da rodoviária, prefeito. A rodoviária... Porque tinha a rodoviária da época que era aqui no centro. A rodoviária porque não podia, todos os ônibus, né, concentravam, não havia mais condições do centro, né, e a recomendação do plano diretor, né, de mobilidade urbana, toda a recomendação é que se levasse a rodoviária realmente, porque a rodoviária com a ponte, ela estava a 2 minutos da rua São Paulo, a 5, 10 minutos do centro, da universidade, tudo, né? Então se tornou realmente, né? E o acesso a 470 depois se tornou super viável, com fluidez, né? De acesso fácil e seguro à cidade. E é verdade que ali naquele terreno da rodoviária
era de uma pessoa, e aí, porque hoje a prefeitura diz que não consegue reformar a rodoviária porque uma pessoa tinha cedido aquele terreno para a prefeitura. Não, nós desapropriamos todos. Eu não sei porque, como às vezes é um processo judicial, quando os proprietários não concordam com a indenização e a Constituição a eles garante esse direito, eles vão judicialmente discutem o valor. Talvez uma ou outra tenha ficado para o meu sucessor pendente e tal, mas não acredito que não tenha sido resolvido ainda, porque... Né, tantos anos se passaram, né? E ela foi feita em modos que, se você quiser ampliar a rodoviária, você pode ampliar hoje ainda, porque o projeto não vai ofender o projeto, não vai descaracterizar, né? Então a rodoviária até foi muito avançada para a época. Para a época, exato. E o que se fala hoje, infelizmente, é porque ela ficou parada no tempo, né? Parada. Ela foi... Nós, no tempo, o Álvaro Corrêa, no meu último mandato, foi o presidente do CETERB, o diretor do CETERB, ele deu um jeito ali de humanizar, botar banco, botar som, né? Restaurante, lanchonete, né? Receber. Então, ela se tornou um lugar aprazível, até para receber bem o turista. Exatamente, né? Uma pena que ficou assim, né? Então, não teve melhorias. Então, além da obra, e ali nós fizemos também a ligação, na época, no governo do Félix, foi feita ali a Coca-Cola, se trouxe para Blumenau para gerar emprego, e nós abrimos então a ligação da 2 de setembro com a Rua Tribés lá. Então, ela, como tinham famílias tradicionais e grandes, eu me lembro que se chamou Fritz Spernau. A rua principal onde está a Coca-Cola. A rua principal, e tem outro nome ainda que era da família também que cedeu ali. Então, ela tem dois nomes ali. Tu lembra, Joyce? Tu que é Não, lembro só a Joyce é do Tribés lá. Sim, mas eu lembro só da Fritz Spernau. Fritz Spernau, que é a principal. Aí a principal ali é a 2 de setembro, né? Aí deve ir pra... é a Júlio Michel, não? Não é. Júlio Michel é aquela outra que vai dar na Júlio Michel. São as paralelas, né? E a Fritz Spernau é a transversal aqui. É a Gustavo Liders. Gustavo Liders, perfeito. Gustavo Liders. Isso. Tá. Então a gente deu 2 nomes porque as famílias dos proprietários, depois ali ao lado tinha também aquela associação que a gente ajudou a se instalar ali, a da São Bernardo. São Bernardo, sim. Né? Na época tivemos que conciliar porque havia problema ambiental, né? Mas a gente fez uma doação, acho que começou na época do prefeito Sassi, depois nós ajudamos a comunidade toda. O Elson hoje é o presidente, é muito dinâmico, né? Eu tenho, por vezes, quando posso, vou lá, jogo um dominó com o pessoal. Que legal, que bacana. Ali da prefeitura, né? Foi ainda também nessa primeira gestão do senhor, a nova prefeitura? A prefeitura foi inaugurada em final de 82, eu acho. Certo. Foi então, quando nós trouxemos também o maior evento do turismo nacional, era a BAV. O nosso secretário de turismo era o Adolfo Ern, que era filho do dono da Palmital, era da família também Braikov, né? A mãe dele, e depois o Norberto Metti, e nós conseguimos trazer, a BAV era a Associação Brasileira de Agentes de Viagem, é o maior encontro nacional de turismo, mas só se realizava nas capitais. E nós nos deslocamos, levamos inclusive um conjunto da Vila Itopava, que chamava os Vilanenses, para Curitiba, e lá nós apresentamos e fizemos a reivindicação que pela primeira vez uma cidade do interior pudesse hospedar esse evento, né? O pessoal da Varig, o pessoal dos grandes hotéis, dos grandes empreendimentos, dos grandes eventos, empresas turísticas, dos grandes eventos vinham para Blumenau, porque nós tínhamos a noção de que Blumenau tinha que se tornar um centro, né, de eventos, né? Blumenau tinha que, por natureza, tendo o Carlos Gomes, já na época tinha o próprio Cinebush, então tinha o grande... Isso. O Blumenau, né? O turismo de eventos que se chama. Então acolhia, a gente ia o Encontro Nacional do Lions do Brasil, o Encontro da Nestlé, o Encontro dos Procuradores da República, mas eu e o Metti, a gente ia vender Blumenau, a gente passava o filmezinho de Blumenau e dizia, olha, nós vamos ser parceiro, vamos trazer, mas era preciso também, por outro lado, olhar na retaguarda o que nós precisávamos ter
para preparar também o turismo de Blumenau, além dos restaurantes, os hotéis. Perfeito. Nós criamos uma lei que isentava por 5 anos aquele que construísse hotéis em estilo, né? Em Chaimel, germânico, ou mesmo que melhorasse as instalações, ampliasse as instalações, preparando para o desenvolvimento do turismo. Pô, que legal, realmente um baita E incentivo. ninguém diz, por exemplo, a lei que preservou hoje toda a Rua 15 no estilo em Chaimel, e às vezes a crítica, não, porque aquela não é bem em Chaimel, mas você não pode chegar a obrigar o proprietário, só se o poder público pagar, como o caso do tombamento, né? Mas muitas delas, como a prefeitura, você vê o Banco Econômico, eu tive que, o Banco Bradesco, na época era o Banespa, o início da Rua 15, que hoje é Santander. Isso. Eu tive que 2 vezes a São Paulo falar com o governador Maluf e o secretário dele era o Paulo Mandacaru, para que ele fizesse a garagem. Eles não queriam fazer garagem. Então aí consegui convencer, eles fizeram a garagem. Depois tive uma luta enorme, porque era o Bradesco, por exemplo, né? Eles trouxeram também a planta do Bradesco, sempre dos prédios, era uma planta única, né? E eles não padrão, eles não quiseram fazer um estilo germânico, estilo Chaimel. Aí nós desapropriamos. Nós desapropriamos o terreno, certo. Aí eles vieram, né? E é mais ou menos como porque ali existia a família tradicional, Grossenbach, né? Sim. Onde depois até parece que a Malha Tillmann depois se instalou, depois que a família encerrou as atividades, mas era um prédio muito bonito. E era ali onde hoje é o Santander? Onde é o Bradesco. Onde é o Bradesco. O Bradesco, aquela agência 222 ali. Essa grande. A grande, né? Perfeito. Perto da Curteiring sim, ali, né? Sim, passa. Que tem uma parte de pedras assim, de né? pedra. Né? Aquela ali. Aquela, do Paraná, a própria Casa Pernambucana. Uns botaram uma madeira, um falso Chaimel, mas no conjunto, pelo menos, nós humanizamos a cidade. Sim.